Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos criar uma API completa utilizando a linguagem de programação Golang para você colocar aí no seu portfólio. Se você é dev back-end, é muito importante que você tenha uma API bem construída e bem organizada no seu portfólio. Então vamos fazer isso hoje. A API que você vai colocar no seu portfólio vai ser essa aqui. Você vai poder criar produtos, você vai poder buscar todos os produtos salvos, você também vai poder buscar um produto por um ID específico. E tudo isso aqui está sendo salvo em um banco de dados Postgres que está rodando dentro de um container Docker. A API também vai rodar dentro de um container Docker. Legal, né? Então fica aí no vídeo se quiser aprender a construir essa API. As ferramentas que a gente vai utilizar são essas, o Golang, o Postgres e o Docker. Então você vai precisar ter instalado aí na sua máquina o Golang e o Docker, beleza? Nós vamos utilizar o Postgres como banco de dados para armazenar as informações e o Docker para rodar o banco de dados e a aplicação dentro de um container. Nossa aplicação vai ficar dessa maneira aqui. Uma API em Go rodando dentro de um container Docker, se comunicando com um banco de dados em Postgres que também vai estar rodando dentro de um container Docker. A nossa aplicação ela vai criar e buscar produtos desse banco de dados Postgres aqui. A arquitetura da aplicação vai ficar mais ou menos assim. Você provavelmente já deve ter visto uma imagem parecida com essa na internet. Isso aqui é o diagrama de uma arquitetura limpa. A gente vai criar na prática uma API com essa arquitetura. A gente vai ter uma camada para os controllers, que são as rotas, né? Vamos ter também uma camada para os use cases, que são as lógicas de negócio, e uma camada para os repositórios, que são as consultas ao banco de dados. Então, bora para o código. Eu abri o meu VS Code aqui em uma pasta vazia, sem nada, para inicializar o projeto. E a primeira coisa que eu vou pedir para você fazer é instalar a extensão do Go aí no seu VS Code. Para instalar essa extensão, você pode vir aqui, ó, em extensões e buscar por Go. Dessa maneira aqui. Vai ser a primeira, que é essa aqui, ó. Se você ver, ela é do Google, beleza? Já está instalada aqui no meu VS Code, mas vai ter um botãozinho install aí para você. Você faz a instalação e eu imagino que você vai ter que fechar e abrir novamente seu VS Code para aplicar as alterações. Eu estou pedindo para você fazer o download dessa extensão porque ela facilita muito o desenvolvimento de aplicações em Go, beleza? Ela importa automaticamente os pacotes que a gente está usando e isso aumenta bastante a sua produtividade no momento que você está programando. Beleza, feito isso então, vamos inicializar o projeto. Vou fechar aqui e abrir o meu terminal. Aqui eu vou digitar go mod init para inicializar o projeto, colocar aqui o nome Go API. Beleza, já gerou o go.mod. Então aqui agora eu vou criar uma pastinha cmd. Dentro dessa pastinha eu vou colocar um main.go. Beleza, aqui no main.go eu vou colocar aqui o package main e o func main. Beleza? Antes da gente começar a escrever qualquer código aqui no main, a gente precisa fazer o download do framework web que a gente vai utilizar para criar uma REST API. E esse framework é o Gin. Para fazer o download, você só precisa vir aqui no seu terminal e digitar go-get e o path lá de onde que tá esse pacote no GitHub, que é github.com/gin-gonic/gin. Isso aqui vai estar na descrição também, se você quiser copiar e colar, beleza? É só dar um enter que ele vai fazer o download. Beleza, veja que fez o download e gerou aqui para mim o go.mod, que tem as dependências e as dependências indiretas. Agora a gente já pode criar uma rota de ping só para testar se tá funcionando a nossa API. Então vamos fazer aqui, ó, server igual a gin.default. Vamos dar um save aqui para ver se ele importa automaticamente. Eu não sei porque não está importando, mas não tem problema. Vamos fazer o import manual aqui. Se o seu também não importou automático, é só você colocar aqui, ó, import. Aí aqui você coloca github.com gin-gonic/gin. Beleza, funcionou. Veja que saiu o erro aqui do gin. Então agora vamos criar a rota de ping que a gente comentou para fazer o teste. Então vou colocar aqui, ó, server.get. O primeiro parâmetro recebe a rota, então aqui, aspas, barra ping em letra minúscula. O segundo parâmetro recebe a função que vai ser o handler dessa rota aqui. Vamos criar uma inline function só para ficar mais fácil, para a gente não precisar criar uma função, até porque essa é uma rota de teste. Então, vou colocar aqui, ó, func ctx ponteiro de gin.context, que é o contexto, certo? Abre e fecha chaves. E aqui eu vou colocar o que essa função vai retornar, o que essa rota vai retornar, né? Então, aqui eu coloco ctx.json. Aqui o primeiro parâmetro recebe qual é o código que essa rota vai retornar. O código vai ser 200 ok, certo? E o segundo parâmetro a gente coloca qual que é o body que essa rota vai responder. Então, eu vou colocar aqui, ó, gin.h para fazer um map. Aqui eu coloco aspas, message, igual a pong, que vai retornar essa mensagem aqui pra gente, então. Quando a gente bater na rota ping, a gente vai ver pong. Beleza, agora a gente só precisa inicializar esse servidor de fato. Então, vou colocar aqui, ó, server.run, recebe por parâmetro qual que é a porta que ele vai rodar. Então, aqui eu coloco aspas, eu quero que rode na porta 8000 do meu computador. Legal. Vamos limpar aqui o terminal.
e entrar na pastinha CMD, que é onde está o nosso main.go. Aqui na CMD, vamos rodar o go run main.go. Legal, veja que tá rodando e tá dizendo aqui pra mim, ó, que ele tá rodando na porta 8000. Então, vamos fazer o teste, vamos bater nessa rota e ver se a gente recebe o Pong de volta. Para fazer o teste, a gente vai utilizar essa ferramenta aqui, que é o Postman. Se você não tiver ela aí na sua máquina ainda, você pode dar um Google aí, Postman, e fazer o download, é bem tranquilo. A gente usa essa ferramenta para testar e consumir rotas HTTP. Então, aqui o que a gente vai fazer vai ser vir aqui nesse maisinho aqui, ó, e digitar aqui, ó, localhost, porta 8000, que é onde está rodando, e a rota, que é o ping. E vamos dar um send. Legal, veja que retornou um 200 ok, que é o que a gente colocou lá, e o message pong. Show de bola. Agora, a gente já pode começar, então, a criar rotas que vão consumir dados lá do banco de dados. Mas antes de fazer isso, a gente precisa criar o banco, criar uma tabela e inserir alguns dados para que aí sim a gente possa criar uma rota que vai buscar esses dados lá no banco. Então, vamos derrubar a aplicação aqui e fechar o terminal. Fechar o terminal aqui. Agora, vamos criar um arquivo aqui na raiz do projeto chamado docker compose, docker-compose.imo, beleza? Aqui nesse arquivo, a gente vai colocar algumas instruções para que o Docker faça o download da imagem do Postgres, mapeie a porta em que o banco vai rodar e também algumas outras informações que o Postgres precisa, como, por exemplo, a senha, o usuário e por aí vai. Eu vou copiar e colar aqui, mas você fica à vontade para pausar o vídeo e digitar isso aqui aí no seu arquivo dockercompose.imo. Bom, e o que esse arquivo faz? Aqui, basicamente, a gente está dizendo qual que é o nome do nosso container, então é o GoDB. Aqui a gente está dizendo qual que é a imagem do Postgres que a gente quer usar. A gente quer usar o Postgres na versão 12. E aqui, esse environment seria as variáveis lá de ambiente do container, né? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem o password do Postgres, que é 1234. A gente tem também o user e a gente tem o nome do banco de dados, que é Postgres também. E esse volumes aqui a gente está utilizando para mapear um volume do Docker no computador. Isso aqui é utilizado para que os dados do banco de dados possam persistir. Porque um container a gente pode excluir ele e buildar ele de novo. Só que a gente quer que os dados do banco de dados persistam. Com isso a gente cria um volume. Então tudo que a gente inserir nesse banco vai estar dentro desse volume aqui, beleza? Agora vamos abrir o terminal aqui e rodar esse container, ver se a gente consegue rodar esse Postgres. Para isso a gente vai aqui no terminal digitar docker compose up-d e aqui a gente coloca o GoDB, que é o nome do nosso container, certo? Que a gente colocou aqui. Vamos dar um Enter. Da primeira vez que você está rodando isso, possa demorar um pouco, porque ele vai fazer o download lá da imagem do Postgres. Vai ficar mais ou menos assim. Então, vou dar um pause aqui e esperar completar. Beleza, veja que finalizou e ele criou o volume aqui para mim, criou o container e já inicializou o container também. Então, para a gente ver se o container está rodando mesmo, o que a gente pode digitar aqui no terminal é o seguinte, ó. Docker container ls. Beleza, ó. Aqui ele diz para mim, ó, que tem um container rodando, que é uma imagem do Postgres. Beleza, funcionou. Agora, então, a gente precisa de uma maneira de se conectar nesse banco de dados e criar uma tabela lá dentro. Para isso, a gente vai utilizar essa ferramenta aqui, ó, que é o Dbeaver. Você pode dar um Google aí e fazer o download dela, Dbeaver, mas se você utiliza alguma outra ferramenta para se conectar com o banco de dados, pode utilizar a que você prefere. Eu gosto bastante dessa. Então, se você estiver usando o Dbeaver, você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui no seu canto superior esquerdo, nessa tomadinha aqui, nova conexão com o banco de dados, e vai selecionar o Postgres. Vai clicar em avançar, e aqui a gente vai colocar os dados da conexão que a gente definiu lá no Docker Compose. Aqui o host vai ser localhost mesmo, o database é Postgres, que a gente definiu lá, a porta é essa aqui mesmo, o username está correto, e aqui o password a gente coloca 1234, que a gente colocou lá no Docker Compose. E agora a gente dá um test connection aqui para ver se está tudo certo. Beleza, falou que está conectado, está usando o driver do Postgres, ok, vamos dar um concluir. Show! Agora, clicamos com o botão direito aqui na conexãozinha que apareceu aqui, ó, editor de SQL, e aqui vai abrir pra gente escrever nossos comandos SQL. Então, vamos criar uma tabela aqui nesse banco. Então, vou digitar aqui, ó, create table, product, nossa tabela vai se chamar produto. Vamos colocar um ID aqui nessa tabela pro produto, então o ID vai ser um serial primary key. Por que é um serial? Porque a gente quer que seja auto-incremento isso. Então, a cada vez que a gente inserir um produto novo, esse ID vai ser... O ID vai ser de responsabilidade do banco. Vai acontecer um auto-incremento por responsabilidade do banco. E vamos colocar aqui o segundo dado como product name, que vai ser um varchar de tamanho 50. E not null, que a gente quer que todo produto tenha um nome. O terceiro dado, vamos colocar aqui um price para esse produto. E esse vai ser um numeric 10, 2, que a gente quer que isso seja um ponto flutuante, né, um float. E vamos colocar aqui not null também. Beleza.
Vamos colocar um ponto e vírgula aqui no final da instrução. Beleza, agora vamos selecionar essa instrução aqui de Create Table e clicar aqui em Run. Beleza, ó, aqui tá dizendo pra mim que rodou com sucesso, então a tabela foi criada. Vamos dar um Select nessa tabela só pra garantir que tá tudo ok. Então, Select Everything from Product. Vamos selecionar e clicar aqui em Run. Legal, veja que a tabela foi criada no banco, então agora a gente só precisa inserir alguns dados nessa tabela para que quando a gente cria a nossa rota de Get Products, a gente consiga obter esses dados que vão estar aqui inseridos já no banco de dados. Para isso, a gente vai fazer o seguinte, vai rodar um comando de Insert. Deixa eu só baixar esse aqui, beleza. Diminuir um pouquinho aqui a fonte também. Então, vou colocar aqui, ó, Insert into Product. Aí aqui eu passo as colunas que eu quero colocar dado, eu quero colocar em Product Name e Price. E aqui agora eu passo os values. Então, vou colocar aqui, ó, values. O primeiro valor vai ser um Product Name, que é uma string, né? Então, aqui eu coloco aspas simples e vou colocar aqui, por exemplo, um sushi. Aqui tem que ser aspas simples mesmo, porque se você colocar aspas duplas, provável que o debugger reclame aí pra você, tá? E aqui no segundo parâmetro eu vou colocar 100, que vai ser o Price. Beleza? Vou colocar um ponto e vírgula aqui no final, por garantia. Vou selecionar esse comando e vou rodar. Deixa eu ver. Beleza, aqui tá dizendo que uma linha foi atualizada. Então, vou rodar o Select aqui de novo, vamos ver se tá lá o dado. Aí, ó, sushi, preço, R$100. Agora, a gente precisa criar a rota, então, que vai consumir esse dado aqui do banco de dados. Vamos fazer isso. Bom, para a gente criar a rota de consultar produtos, a gente vai precisar, primeiramente, criar um model para a estrutura de produto, levando em consideração as colunas que a gente definiu lá no banco de dados. Então, vamos diminuir o terminal aqui e criar uma pasta aqui na raiz do projeto chamada Model. Dentro dessa pasta, vamos colocar aqui, então, product.go. Nesse arquivo, então, aqui a gente pode colocar o package model e definir a estrutura de produto, né? Que vai ser, então, type product struct. Aqui a gente abre e fecha chaves e vamos colocar aqui, então, as colunas que a gente colocou lá no banco, né? Primeira coisa, o ID, que vai ser um inteiro. E aí a gente vai colocar um name, que é uma string, e um price, que é um float 64. Beleza. Agora, a gente precisa definir aqui qual que vai ser o nome de cada um desses atributos lá quando a gente retornar a estrutura JSON. Então, para fazer isso, a gente coloca aqui, ó, no ID a gente coloca aspa invertida, JSON, 2 pontos, 2 aspas, e aqui no meio a gente coloca ID product, e aí aspa invertida de novo. Por quê? Isso aqui lá, quando a gente retornar o JSON, né, ele não vai aparecer como ID, ele vai aparecer como ID product. Se eu colocasse qualquer outro nome aqui, por exemplo, ABC, ele apareceria também lá na estrutura JSON no Postman, por exemplo, como ABC. Então, vamos deixar aqui ID product. Vou copiar isso aqui, colar aqui, e aqui eu vou colocar name, beleza? Copiar de novo, e aqui coloco price. Show! Agora, a gente precisa criar o controller que vai receber a requisição. Para isso, vamos criar uma pasta aqui na raiz chamada controller, beleza? E dentro dessa pasta, a gente cria um arquivo chamado product_controller.go, beleza? Aqui, então, vamos colocar o package model. Bom, e é nesse arquivo aqui, então, que a gente vai receber a requisição, que a gente vai tratar a entrada da requisição e retornar o que a gente quer, né? Então, vamos fazer isso. Primeira coisa, vou definir aqui uma estrutura para esse controller, que vai ser, então, o type product controller struct, abre e fecha chaves. Por enquanto, essa estrutura não vai ter nenhum dado, mas futuramente a gente vai colocar o use case aqui, beleza? Mas por enquanto não vamos colocar nada. E aí, vamos criar uma função que inicializa essa estrutura. Vamos colocar aqui func new product controller. Por parâmetro, passamos nada ainda e vai retornar um product controller. Beleza, abre e fecha chaves, aqui eu coloco return product controller. A gente fez isso porque no futuro a gente vai precisar injetar o use case nesse controller, né? Por isso que a gente está precisando fazer dessa maneira. Então, agora vamos criar de fato a função que vai tratar a requisição. Então, vou colocar aqui, ó, func p ponteiro de product controller get products. Por parâmetro, eu vou receber o contexto do gin, então ctx ponteiro de gin.context. Legal. Aqui importou automaticamente para mim porque eu tô no VS Code, mas se o seu não tiver importado, é isso aqui que você precisa colocar no seu arquivo, beleza? gingonic/gin. Show de bola. Então, aqui vamos seguir aqui na nossa função, vamos abrir e fechar chaves. Legal. Como a gente ainda não implementou o repositório, né, que vai ser o responsável por buscar os dados lá da base, vamos mocar alguns dados aqui só para testar se o nosso controller tá funcionando. Então, vamos colocar aqui, ó, products, 2 pontos, igual a model.product.
Aqui a gente tem que colocar colchetes, porque a gente tem uma lista aqui, né? A gente quer uma lista de produtos, beleza? Então, abre e fecha chaves, aqui abre e fecha chaves de novo. E vamos colocar aqui, então, ó. Primeiro o ID, eu vou colocar 1, né? O name, eu vou colocar batata frita. Batata frita e o price, eu vou colocar 20. Show, beleza, já temos alguns dados mocados aqui. Agora, para retornar essa estrutura, o que a gente faz é ctx.json. O primeiro parâmetro, a gente vai passar o código HTTP que vai retornar. Então, vou colocar aqui, ó, http.status, ok. Beleza? E o segundo parâmetro, a gente passa a estrutura que a gente tem mocada aqui. Products. Legal. Esse status ok aqui é do pacote net/http. Se o seu não tiver importado automaticamente, é esse aqui, ó. E a mesma coisa para o model. Se o seu não tiver importado automaticamente, você coloca aqui o nome do seu projeto /model. Ah, gente, acabei de ver aqui, ó, que aqui tá model. Aqui não é model, beleza? Aqui é controller. Porque a gente tá no nosso package controller, certo? Então, veja aí se o seu tá correto agora, beleza? Bom, alterado aqui, feito os imports corretamente, o que a gente precisa fazer agora é mapear essa rota de getProducts, então, lá no nosso main. Então, vou vir aqui, abrir o arquivo main, e aqui eu vou inicializar o nosso controller. Então, vou colocar aqui, ó, product controller, igual a controller.new product controller. Ainda não temos nada para passar por parâmetro, beleza. Agora, vamos colocar aqui, ó, server.get, vamos mapear a rota, né? Então, server.get, primeiro parâmetro, passamos a rota, então, /products. E o segundo parâmetro, passamos qual é a função lá do nosso controller que vai cuidar dessa rota. Então, product controller.getProducts. Show! Então, já deveria funcionar. Vou abrir o terminal aqui e vou rodar a aplicação. Então, aqui no terminal, eu vou entrar na pasta cmd, que é onde está o nosso main.go. Então, cd cmd, beleza. Aqui eu vou digitar go run main.go. Show de bola. Legal, tá rodando. Agora eu vou lá pro Postman e tentar bater nessa rota aqui, products. Então, vou vir aqui, vou só alterar, né? Vou passar aqui products. Send. Legal, já retornou alguma coisa, né? Um dado mocado. Bom, já que tá funcionando, vamos voltar aqui, derrubar a aplicação, vou fechar o terminal. Então, vamos criar a nossa camada de use case. Porque aí, depois que a gente implementar essa camada, a gente já começa a criar a conexão com o banco de dados e interliga, né, as nossas camadas. Então, a gente vai ter lá o controller, que vai chamar o use case, que aí vai chamar o repository, beleza? Então, eu vou colocar aqui até, ó, camada de controllers. Show. Então, vamos vir aqui na raiz do nosso projeto, vamos criar uma pasta chamada use case. Dentro dessa pasta use case, vamos criar um arquivo chamado product_usecase.go. Beleza? Aqui nesse arquivo a gente vai colocar aqui então, ó, package use case, beleza? E aí aqui, bem simples, só vamos definir então a estrutura da mesma forma que a gente fez lá para o controller, então type product use case, struct, abre, fecha chaves. Por enquanto não tem nenhum dado, mas já já a gente vai colocar o repository aqui, então vou deixar aqui ó, comentado, repository, beleza? E aí vamos colocar uma função aqui que inicializa essa estrutura então, vou colocar func new product use case. Não passamos nada por parâmetro ainda e retorna um product use case. Abre e fecha chaves e aqui coloca o return product use case e abre e fecha chaves. Isso aí. E agora vamos criar a função aqui que vai ser a responsável por tratar as regras de negócio, né, da rota de getProducts. Vou colocar aqui ó, func, colocar pu, ponteiro de product use case e aqui eu coloco um getProducts. Beleza. Não vai receber nada por parâmetro e a gente vai retornar uma lista, um slice de model.product. E também vamos retornar um segundo parâmetro aqui que vai ser o error, caso aconteça algum erro, né? Então, abre e fecha chaves. Por enquanto, não vamos colocar nada aqui pra gente implementar lá o repository e interligar todas as camadas. Então, vou colocar aqui nulo por enquanto. Então, vazio e um error new, beleza? Feito isso, só vamos voltar aqui no controller e já vamos passar aqui o use case na estrutura para já ficar organizado, beleza? Então, a estrutura de controller, ela vai ter um use case, que vai ser o product use case, que é do tipo usecase.product. Ah, aqui não tá aparecendo, por quê? Aqui no use case, essa primeira letra, ela tem que ser maiúscula se a gente quer que essa estrutura ela seja visível para os outros pacotes. Isso é uma regra do Go, beleza?
Então, se a primeira letra é maiúscula, seja de uma estrutura ou função, significa que ela é visível para os outros pacotes do projeto. Agora, se a primeira letra aqui é minúscula, da maneira que estava, né? Significa que essa estrutura, ela só é visível dentro do pacote use case, belezinha? Então, vamos colocar aqui, ó, letra maiúscula, vamos substituir aqui, então, product use case, letra maiúscula. Voltamos lá no controller e aqui sim agora a gente vai ter acesso, ó, aí, product use case. Para inicializar isso, a gente vai receber por parâmetro aqui esse use case, então vou colocar aqui use case, vai ser um use case.product use case, show? E aí aqui na estrutura que eu tô retornando, eu vou colocar product use case, use case, que eu tô recebendo aqui. Legal. Já já a gente vai usar esse use case aqui para chamar a função de getProducts lá do use case. Mas antes, vamos implementar o repository, para que a gente tenha dados de fato para ser retornado aqui, né? E não precise mais usar o mock. Antes disso, vamos ver o que está dando erro aqui no main. Ah, beleza, a gente está com o inicializador aqui, mas a gente precisa passar o use case aqui, certo? Porque a gente colocou lá que agora a gente recebe um use case. Então, vou inicializar o use case aqui. Então, product use case, igual a usecase.newProduct use case. E a gente só passa isso aqui por parâmetro, ó. Opa. Beleza. Agora, antes da gente criar a camada de repository, para poder interligar todas as camadas, a gente precisa criar a conexão com o banco de dados, beleza? Para a gente poder consultar esses dados lá no repository. Vou fechar as pastinhas aqui para ficar mais organizado e vou criar uma pasta aqui chamada db, beleza? Dentro dessa pasta, eu vou criar um arquivo chamado com.go, que vai ser o arquivo responsável por criar a conexão com o banco de dados. Vou colocar aqui package.db e vou colocar algumas constantes aqui que vão ser os dados da minha conexão. Então, vou colocar aqui const, primeiro dado vai ser o host, então host vai ser igual a localhost, beleza. Vou colocar aqui agora port, que vai ser igual a 5432, que foi o que a gente definiu lá no Docker Compose. O user vai ser igual a Postgres, beleza. E password vai ser igual a 1234 e o dbname vai ser igual a Postgres também. Beleza. Feito isso, a gente vai criar a conexão de fato, que vai ser essa funçãozinha aqui, a responsável. Eu copiei e colei para que o vídeo não fique longo, mas você pausa o vídeo aí e copie essa função. Caso os imports não aconteçam automaticamente aí para você, esse é o import que você tem que fazer, database/SQL. E o FMT, que a gente tá usando o sprintf, né? Bom, aqui o que tá acontecendo é a gente tá construindo toda a string de conexão, usando as constantes que a gente definiu. Aqui a gente tá abrindo a conexão lá com o Postgres e estamos fazendo um ping para ver se a conexão abriu com sucesso. E se sim, a gente retorna esse DB aqui, que é a nossa conexão com o banco, beleza? Legal, já temos a nossa conexão aqui. Vamos vir aqui no main, então, e colocar aqui, ó, db connection, igual a db, que é o package, né? .connectDB. Ah, claro. Essa função, ela também retorna um erro, né? Caso a conexão tenha dado errado. Então, a gente também precisa receber isso aqui. Então, error. E aqui a gente checa pelo erro, né? Então, if error for diferente de new, abre e fecha chaves, a gente dá um panic. E error. Beleza. Aqui vai ficar com erro, porque a gente ainda não está usando a conexão, né? A gente vai utilizar a conexão lá no repository. Então, vamos fazer isso. Vamos vir aqui na raiz do nosso projeto e vamos criar uma pastinha chamada repository. Dentro dessa pastinha, a gente vai colocar um arquivo chamado product repository.go. Legal. Aqui vamos colocar aqui, então, package repository. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez lá para o controller e para o use case. Vamos colocar uma estrutura aqui. Então, vai ser type product repository struct, abre e fecha chaves. Um dado, né, que essa struct vai ter, vai ser a conexão com o banco de dados. Então, vamos colocar aqui, ó, connection, vai ser um ponteiro de SQL.db, que é a conexão, né? De novo, se o seu não tiver importado, é isso aqui que você precisa colocar. Então, vamos criar aqui uma função que vai inicializar essa estrutura pra gente. Então, vou colocar aqui, ó, func new product repository. Vamos receber por parâmetro a conexão. Então, vou colocar aqui, ó, connection, vai ser um ponteiro de SQL.db. E essa função, ela retorna um product repository. E aqui vamos retornar, então, um product repository. E o connection vai ser connection, que é o que a gente está recebendo aqui. Ah, vamos só lembrar, de novo, que isso aqui tem que ser letra maiúscula, né? Pra gente poder ter acesso a esse repository a partir de outros pacotes. Então, vou só substituir aqui, né? Esse aqui para letra maiúscula também, esse aqui também.
Agora vamos criar nossa função que bate lá no banco, né? Então vou colocar aqui, ó, func pr ponteiro de product repository e um get products. Isso aqui vai retornar um slice de model.product e um erro. Então, vírgula erro. Abre e fecha chaves. E aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos definir a query, né? Que a gente vai consultar lá no banco. Então, query, igual a select id, product, name, vírgula, price, from product, que é a tabela lá, né? Beleza. Agora, vamos colocar aqui, ó, rows, vírgula, error, igual a pr.connection, pegar lá a conexão com o banco, ponto query, para que a nossa query seja executada. Aqui a gente precisa passar a query que a gente acabou de construir ali, beleza. Agora, primeiro, vamos checar por erro, né? Então, if erro for diferente de new, abre e fecha chaves. Vamos printar esse erro no terminal, para que a gente possa debugar. Então, vou colocar aqui print ln, erro, beleza. E também, vamos retornar uma lista vazia, né? Deixa eu descer aqui para ficar melhor a visualização. Retornar uma lista vazia, então, model, product, abre e fecha chaves. E também, retorno o erro. Legal. Então, se não deu erro, vamos começar a iterar essas rows e jogar elas dentro da nossa lista para a gente poder retornar. Então, primeira coisa, eu vou definir aqui, ó, var product list, colchete model.product, beleza? E vou colocar aqui um var product object, que vai ser um model.product, beleza? Já você vai entender porque a gente está tendo que criar essas variáveis, mas é basicamente porque a gente vai iterar essas rows e começar a jogar produtos lá dentro da nossa lista de produtos. Então, vou colocar aqui, ó, for rows.next, abre e fecha chaves, aí coloca aqui, ó, error igual a rows.scan, e aqui eu vou dizer onde que eu quero colocar esses dados que eu estou escaneando, né? Aqui o primeiro dado é o ID, né? Então, colocamos endereço de memória de productObject.id. Aqui o segundo é o nome, então, endereço de memória de productObject.name. E o terceiro é endereço de memória de productObject.price. Legal. Feito isso, vamos apagar isso aqui para ficar juntinho e sair o erro. Legal. Agora, checamos por um erro, né? Verificamos se deu algum erro nessa linha em específica. Então, se erro for diferente de new, a gente faz a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Então, vamos copiar isso aqui e colar aqui embaixo. Legal. Agora, se não deu erro, significa que a gente conseguiu escanear aquela linha com sucesso. Aí, o que a gente faz, então? A gente pega aqui o nosso product list e faz um append. Então, colocamos product list vai ser igual a append, passando o próprio product list e incluindo o product object. Legal. Agora, depois que a gente terminou, né, de iterar todas as linhas, a gente vai dar aqui um rows.close e vamos retornar a nossa lista. Vamos colocar aqui return, product list e passamos new, porque não deu nenhum erro, né? Se chegou aqui. Então, beleza, a função deve ficar mais ou menos assim, né? Agora, vamos conectar as camadas. Para isso, vamos ir lá no use case e vamos dizer aqui que ele recebe um repository. Então, vou colocar aqui, ó, repository vai ser um repository.product repository. Para inicializar isso aqui, a gente vai receber por parâmetro aqui. Então, repo vai ser um repository.product repository. E aqui a gente coloca repository vai ser igual a repo. Agora, vamos aqui no main e vamos inicializar o nosso repository, ó, porque tá dando erro aqui, né? Porque aqui a gente já tá esperando um repository lá no use case. Então, vou só comentar aqui, ó, camada use case. E aqui eu vou colocar a nossa camada de repository. Então, product repository vai ser igual a repository.new product repository. E aqui a gente está esperando a conexão, né? Então, vamos pegar essa variável e vamos colocar aqui. E o product repository é o use case que recebe, né, por vez. Vou comentar aqui, ó, camada de repository. Show! Veja que a gente já tá com todas as 3 camadas criadas aqui, só que ainda a gente precisa fazer que uma chame a outra, né? Porque o nosso controller lá tá com dado mocado. Então, vamos vir aqui no controller, no product controller, vamos tirar esse dado mocado daqui e vamos fazer o seguinte, ó. Vamos colocar aqui, ó, products, error, igual a p.product use case, get products. Aqui, vamos verificar por um erro. Então, if erro for diferente de new, a gente faz o seguinte, ctx.json, aqui a gente coloca um http.internal error, aqui, status interno server error, vírgula, passamos o erro.
por enquanto. Depois a gente estrutura melhor aqui a maneira que a gente quer retornar os erros, mas por enquanto vamos deixar assim. Legal, aqui no controller tá feito. Agora vamos lá no use case ver como está. Aqui a gente não tá chamando nada. Então o que a gente vai fazer vai ser o seguinte, ó. Vamos colocar aqui, return pu.repository.getProducts. Beleza, simples assim. Beleza, acho que já deve funcionar. Vamos abrir o terminal aqui, entrar na pasta cmd e rodar o go run main.go. Vamos ver o que ele diz aqui. Beleza, ele diz aqui, ó, Panic, ele não conhece o driver Postgres. Deixa eu ver por quê. Deixa eu vir aqui no nosso arquivo de conexão e ver como que tá as coisas. Claro, a gente precisa importar a lib do Postgres aqui também. Para isso, a gente vai fazer o seguinte, ó, vamos colocar aqui, underline, aspas duplas, github.com/lib/pq. Beleza, agora vamos abrir o terminal aqui de novo e vamos rodar o gomodtid. Show. Ele falou que ele encontrou o módulo aqui e fez o download. Então, vamos rodar o go run main.go de novo, para ver se funciona. Beleza? Agora tá rodando, ó. Porque ele diz aqui pra gente que tá rodando na porta 8000. Vamos ir lá no Postman agora para testar, então. Vou rodar aqui de novo e o que a gente deve ver agora aqui é sushi, se tudo funcionar bem, né? Beleza. Ó, rodei aqui já tá dizendo, ó, sushi. Porque ele já pegou isso aqui lá do banco de dados. Não é mais o dado mocado, né? Então, agora, vamos implementar uma rota para que a gente possa criar produtos e incluir lá na base de dados, beleza? Deixa eu fechar aqui o terminal, derrubar a aplicação e vou fechar o terminal. Para a rota de criação de produtos, vamos começar então colocando uma função aqui no repository de inserir o dado lá no banco de dados, de dar um insert, né? Porque depois que a gente criar a função aqui no repository de inserir lá no banco de dados, a gente começa a criar as funções nas outras camadas. Então, a gente cria lá na use case e na de controller também. Então, vamos começar pelo repository. Então, o que a gente precisa fazer? Vamos vir aqui, dá um espaço, eu vou colocar aqui, ó. Func pr ponteiro product repository create product. Aqui por parâmetro a gente vai receber qual que é o produto que vai ser inserido na base de dados. Então vamos colocar aqui, ó, product model.product e essa função ela vai retornar um error. Beleza, caso algo dê errado, né? Então abre e fecha chaves, ok? E aqui a gente vai definir a query que a gente vai usar para inserir os dados lá no banco. Então vou colocar aqui, ó, query vírgula error, dois pontos, igual a pr.connection.prepare. E aqui sim a gente coloca a query. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Insert into product, que é a tabela que a gente criou lá no banco, né? Aqui vou dar um mais para eu poder descer a linha. Então, vou dar um enter para descer a linha aqui. E aspas duplas novamente. E vou colocar aqui agora as colunas que eu quero inserir os dados. Então, é product name e price. Beleza. Aqui vou dar um mais novamente para poder descer a linha e vou abrir aspas novamente. Então, vou dar um espaço aqui para que a query não fique junta e vou fazer o seguinte, ó, values, espaço novamente, parênteses, cifrão 1, vírgula, cifrão 2, que vão ser os parâmetros que a query vai receber, que é esse parâmetro que a gente está recebendo aqui, né? Então, vou colocar aqui, ó, agora, returning ID. Beleza. Com essa query, basicamente, o que a gente está dizendo lá para o banco? Olha, banco, insira esses valores que eu estou te dando aqui nessas colunas do banco de dados aí e me retorne o ID que você gerou automaticamente aí. Beleza? É basicamente isso. Então, o que a gente precisa fazer agora é verificar por um erro. Então, vou colocar aqui, ó, if error for diferente de new, abre e fecha chaves. E aqui eu vou só fazer o seguinte, eu vou dar um fmt.println, vou printar o erro que deu, né? E vou retornar um erro. Agora, a gente precisa executar a query de fato, passando os parâmetros para ela. Para isso, a gente vai fazer o seguinte. Vai colocar aqui, ó, error igual a query.queryRow. E aqui a gente passa quais que são os parâmetros que a gente quer inserir lá na nossa query. Que no nosso caso vai ser product.name, product.price. E como essa query ela vai retornar um ID pra gente, a gente pode dar um ponto scan aqui e receber esse ID, né? Então, vamos criar uma variável aqui que vai ser o ID. Então, vou colocar aqui, ó, var ID, que é um int. Beleza. E aqui no scan, eu coloco o seguinte, ó, endereço de memória de ID. Eu quero que o ID retornado lá que o banco vai me retornar, eu quero jogar dentro dessa variável ID. Beleza. Como a gente está escaneando aqui o ID que foi gerado lá pelo banco, né, o ID para a linha que a gente inseriu, talvez seja interessante a gente retornar esse ID também nessa função. Então, vamos colocar um parênteses aqui, ó. Deixa eu apagar o erro. Vou colocar aqui, então, ó, que essa função, ela retorna um int e um erro. Beleza. Aqui vai dar erro, porque a gente também precisa retornar um inteiro, então vou colocar 0, erro, porque a gente não tem ID aqui nesse caso ainda, né? Beleza, tudo ok, então. Então, aqui vamos só verificar por um erro, eu vou copiar tudo isso aqui, esse if,
colar aqui. E uma vez que não deu erro, então, eu vou querer dar um query.close. Legal. E vou dar um return id, new. Isso aí, belezinha. Bom, a gente já tem a função aqui do repository criada. Agora, vamos lá para o use case. Aqui no use case, então, o que a gente vai precisar fazer é criar uma função de create products, né? Então, vamos colocar aqui func pu ponteiro de product use case. Aqui a gente coloca create product, beleza. Por parâmetro, essa função vai receber um model.product, né? Aqui vamos colocar o nome desse parâmetro, que vai ser product. E ela vai retornar, deixa eu fechar aqui, para ficar mais fácil de ver. E ela vai retornar um model.product e um error, beleza? Aqui, por que essa função vai retornar um model.product, né? Lembra que lá no repository a gente colocou para retornar um ID, né? O ID que foi gerado pelo banco? Então, a gente vai retornar lá para o controller qual que foi o objeto criado no banco de dados. A gente já vai ter esse objeto parcialmente aqui, né? Porque a gente vai receber ele por parâmetro lá do controller. Então, a gente junta essas duas informações, o objeto que o controller me passou e o ID que foi gerado pelo banco e retorna posteriormente para o controller para ele poder retornar isso para o usuário como JSON, né? Bom, talvez possa parecer um pouco confuso, mas conforme a gente vai programando aqui, vai ficando mais simples, beleza? Então, aqui eu vou colocar, ó, product ID, error, dois pontos, igual a pu repository, ponto, create products. E aqui a gente passa o product que a gente recebeu por parâmetro, beleza? Então, beleza, product. Feito isso, vou verificar por um erro, então, né? Então, if error diferente de new, abre e fecha chaves. Nesse caso, então, eu vou retornar um produto vazio, né? Então, model.product vazio e o erro, beleza. Agora, se não deu erro, vou fazer o seguinte, então, ó. Vou colocar aqui, ó, product.id vai ser igual ao product ID que eu recebi lá do repository. E vou retornar, então, né? Return product e um new, porque não deu erro nenhum, né? Beleza. Use case finalizado. Agora, vamos lá para o controller. Então, vou vir aqui no controller e vou criar uma funçãozinha aqui para o create product. Então, vou colocar aqui, ó, func p ponteiro de product controller create product. Beleza. Aqui o parâmetro é exatamente igual ao do get products, é o contexto do gin, então ctx.gin.context, abre e fecha chaves. Bom, vamos pensar aqui, essa função de create product, ela vai ser um método post da nossa API, certo? E a gente vai receber no body dessa requisição qual que é o produto que a gente quer criar, que a gente quer inserir lá no banco de dados. Então, a gente precisa ter uma maneira de fazer com que esse JSON que a gente está enviando na rota vire a estrutura product que a gente tem aqui na nossa API. Para fazer isso, a gente vai fazer o seguinte, ó, vamos declarar uma variável aqui, product model.product, e vamos fazer o seguinte, ó, error, dois pontos, igual a ctx.bindJSON, essa função que vai pegar o JSON que a gente está recebendo na requisição e transformar ela no product, que é a estrutura que a gente tem aqui dentro da nossa aplicação. Aí aqui por parâmetro, a gente passa onde que a gente quer jogar esses dados que a gente recebeu da requisição, né? Então, vamos colocar aqui, ó, endereço de memória, product. Beleza, vamos verificar por um erro, então. Então, se if error diferente de new, se aqui der um erro, então, significa que seja quem for que chamou a rota post da minha API, ela chamou com um objeto JSON errado. Ou ela não colocou as informações certas, ou ela errou o tipo de dado, porque eu não pude transformar o JSON que ela me enviou na estrutura que eu tenho dentro da minha aplicação. Dito isso, então, eu posso retornar aqui um 400, né? Porque foi um batch request. Então, vou colocar aqui, ó, ctx.json, passo o status aqui, então vai ser http.status bad request, e por segundo parâmetro, eu vou passar o erro. Beleza. E vou dar um return aqui. Agora, se não deu erro para fazer o bind ali desse JSON, eu vou chamar o use case. E aí, o use case vai chamar o repository, e o repository vai inserir os dados lá no banco de dados. Então, vou colocar aqui, ó, inserted product, error, dois pontos, igual a p.product use case, create product. E aqui a gente passa o produto que a gente quer inserir, né? Que é esse aqui. Então, product. Então, vou copiar essa instrução aqui, ó, e vou colar aqui embaixo. Legal. Só que aqui é um pouco diferente, né? Porque não foi um bad request. Se aconteceu um erro aqui, quando a gente chamou o use case, o erro aconteceu lá no repository. Então, foi um erro interno da aplicação, né? Então, a gente precisa retornar um internal server error. Beleza. Agora, se não deu erro aqui no use case, significa que o produto foi criado. Então, a gente já pode colocar um ctx.json, http.status created, e vamos retornar o inserted product.
Beleza, legal. Agora só falta uma coisa pra gente conseguir chamar essa rota, que é vir aqui no main e criar uma rota aqui de post, né? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos colocar aqui, ó. Server.post vai ser na rota de /product. Aqui no segundo parâmetro, a gente vai passar a função que vai tratar essa requisição, né? Que vai ser productController.createProduct. É isso aí. Teoricamente, isso aqui já deve funcionar. Então, vamos testar. Aqui no meu terminal, eu vou entrar na pasta cmd, que é onde está o arquivo main.go, e vou dar um go run main.go. Bom, a gente não teve nenhum erro aqui de compilação, rodou, beleza? Agora, vamos lá no Postman e vamos tentar chamar essa rota de post para ver se funciona. Então, aqui no Postman, eu vou abrir aqui uma nova requisição. Vou colocar aqui, ó, localhost, 8000/product. A nossa rota de get, ela tá como products, mas a nossa rota de post tá product só, no singular, né? E aqui a gente vai alterar o método da requisição, que é um post, e aqui vamos vir em body, que a gente vai colocar o body aqui da requisição. Aqui onde está escrito none, você pode vir aqui em raw, beleza? E verifique se está selecionado o JSON aí para você. Então aqui vamos abrir, fechar chaves e colocar os dados que a gente quer inserir lá. Então vou colocar aqui, ó, name. Eu vou querer inserir, por exemplo, uma pizza. E vou colocar aqui agora o price. Vai ser, por exemplo, 100. Vou dar um send nessa requisição e vamos ver se funciona. Beleza, ó, aqui ele retornou pra gente 201, então a nossa API funcionou, significa que foi criado esse objeto lá no banco, né? Ele retornou o ID, que foi gerado lá no banco de dados, né? Então aqui o ID 2, o name pizza, que a gente colocou aqui, e o preço 100. Vamos dar uma olhadinha lá no banco para ver como é que tá. Então, vou abrir aqui o Debeaver. Então, select everything from product. Selecionar a query e vou rodar aqui. Beleza, ó. Veja que tem o sushi, que foi o que a gente inseriu manualmente aqui pelo Debeaver, e a pizza, que foi o que a gente acabou de gerar. Vamos inserir mais algum produto aqui, só para ver. Então, vou inserir aqui, por exemplo, um espetinho. Vou colocar aqui um preço de 10. Gerar, beleza, vamos lá no Debeaver, rodar o select de novo. Aí, ó, sushi, pizza e espetinho. Legal, tá funcionando muito bem. Vamos rodar a nossa rota aqui de get products, só para ver também se retorna os 3 valores aqui. Então, dá um send. Aí, show de bola. Agora, o que a gente pode fazer, então, é criar uma rota que vai buscar um produto por ID. Então, por exemplo, a gente passaria aqui product barra, por exemplo, 1, que seria o ID, e deveria nos retornar apenas esse objeto. Então, bora lá, vamos fazer isso. Vou voltar aqui no código. Vou derrubar aqui a aplicação e fechar o terminal. Bom, então para criar essa rota de buscar produtos por ID, a gente vai ter que implementar funções nas 3 camadas. Na camada de repository, use case e controller. Vamos começar pela de repository e aí a gente implementa nas outras camadas também. Então, vou entrar aqui no arquivo de repository, vou vir aqui no final do arquivo e vou colocar uma função aqui dessa maneira. Ó. Func pr ponteiro product repository. E aqui eu coloco get product by ID. Por parâmetro, essa função vai receber o ID do produto, certo? Então, vou colocar aqui ID product, é um inteiro. E vai retornar um model.product e um error. Beleza. Abre e fecha chaves aqui. Vou fechar aqui só para ficar mais clara a visão. Aí, beleza. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é inicializar a query, preparar a query. Então, vamos fazer isso. Ó. Colocar query, vírgula, erro, 2 pontos, igual a pr.connection.prepare e aqui a gente passa a query. Select asterisco from product, que é a nossa tabela, where ID for igual ao cifrão 1, que é o parâmetro que a gente vai passar, né? Beleza, até aqui ok. Agora vamos verificar para um erro. If erro diferente de new, abre e fecha chaves. Eu vou copiar isso aqui que eu coloquei aqui, ó, só pra gente não precisar reescrever código. Beleza, e aqui eu preciso retornar um model.product vazio. Ok. E aqui eu coloquei o print alien para caso a gente precise debugar, né? Caso dê algum erro. Beleza, até aqui tudo ok. Vamos definir uma variável aqui que vai ser o produto, que vai ser retornado lá pelo banco. Então, var produto model.product, beleza? Que é um model.product. E aí aqui eu vou colocar erro, vai ser igual a query.queryRow, que a gente usa esse método aqui para executar de fato a query e retornar os dados nessa variável aqui nossa. Então, o primeiro parâmetro que a gente precisa passar aqui é o ID do produto. Então, vamos colocar aqui ID product, que a gente está recebendo aqui, né, um parâmetro. E passamos aqui ponto scan
para jogar os dados lá dentro dessa variável aqui, a gente faz o seguinte, ó. O primeiro dado que eu receber, né? A primeira coluna, eu vou colocar aqui então, endereço de memória, produto.id. Eu quero que a primeira coluna que seja retornada lá do banco jogue aqui dentro dessa variável. Aí passo vírgula, endereço de memória de produto.name, vírgula, endereço de memória, produto.price. Vírgula, beleza. Agora, vamos verificar por um erro. Então, vou colocar aqui, ó, if erro for diferente de nil, eu vou querer fazer algumas verificações aqui. Por quê? Eu quero verificar se o banco de dados não pôde encontrar nenhuma linha com esse ID que eu passei. Porque pode acontecer, certo? Do usuário passar um ID que não exista nenhum dado lá no banco de dados referente a esse ID. Para fazer essa verificação, eu vou colocar aqui, ó, if erro for igual a sql.erro no rows. Isso aqui significa que o banco não pôde encontrar nenhum registro com esse ID que eu passei. Então, vou retornar aqui um produto vazio, né? E um nil. Porque não aconteceu nenhum erro em ir lá no banco de dados e fazer a query. O único erro, entre aspas, que aconteceu foi que não existia nenhum registro lá no banco de dados relacionado a esse ID que o usuário passou. Agora, se não for esse erro, a gente pode dar aqui um return, model.product vazio e o erro de fato que aconteceu. Porque aí, se não foi esse erro, significa que deu algum erro em executar a query lá no banco, beleza? Feito isso, significa que, se passou daqui, né, significa que não deu nenhum erro. Então, a gente pode vir aqui e dar um query.close, return produto, vírgula, nil, porque não aconteceu nenhum erro. Beleza. Função do repository criada. Agora, vamos lá para o use case. Então, vou vir aqui, abrir o arquivo de use case, e aqui embaixo eu vou implementar a função. Então, vou colocar aqui func, pu, ponteiro, product use case, get product by id. Por parâmetro, a gente vai receber o id product, que é um inteiro. Essa função vai retornar um model.product e um erro. Abre e fecha chaves, beleza. Fechar aqui para ficar melhor, ok, beleza. Então, aqui a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser chamar o repository, né? Então, vou colocar aqui product, vírgula, erro, dois pontos igual a pu.repository, .get product by id, beleza. E aí passo o parâmetro do ID do produto, né? Belezinha. Primeira coisa a fazer então, verificamos por erro. Então, vou colocar aqui if erro for diferente de nil, eu vou dar um return model.product vazio e o erro, beleza. Se não der erro, eu retorno o produto de fato. E um nil, porque não aconteceu nenhum erro. Ok, feito isso, agora vamos lá para o controller. Então, vou entrar aqui no controller, product controller, beleza. Que vai ser muito similar a essa que a gente já tem aqui de Get Products. Então, eu vou só copiar ela, dar um copy, eu vou dar um paste, beleza? Que eu vou colocar Get Product by ID, ok? Vou mudar o método aqui para bater lá no Get Product by ID. E aqui agora ele está esperando receber o ID do produto, né? O ID do produto a gente vai receber via parâmetros da rota, né? Então, a gente precisa ter uma maneira de extrair esse parâmetro da rota. Para fazer isso, a gente tem que fazer o seguinte, ó. ID, dois pontos, igual a ctx.param. E aqui por parâmetro, eu passo o ID do parâmetro. A gente ainda não definiu isso, porque lá a gente define lá na rota, quando a gente constrói a rota, certo? Mas já vamos colocar aqui o que a gente coloca igual lá na rota. Então, vou colocar aqui que vai ser, por exemplo, product ID. Ok, para extrair o parâmetro da rota, é isso aqui que a gente tem que fazer. Só que agora a gente tem que fazer umas validações para ver se esse parâmetro realmente veio certo. Essa função aqui, ela retorna uma string. Então, a gente tem que fazer algumas verificações para ver se essa string não está nula e se a gente consegue converter essa string em um número, em um inteiro, né? Então, vamos fazer isso. Então, a primeira coisa vamos verificar se não está nulo. Então, if id for igual a nulo, né? Uma string vazia, então, eu vou retornar um bad request. Então, ctx.json http.badRequest, porque a pessoa não colocou o ID do produto, certo? E para essa rota de get product por ID, é essencial que a pessoa passe isso. Vírgula, e aqui no segundo parâmetro, a gente vai passar uma estrutura onde vai aparecer uma mensagem de erro mais intuitiva para o usuário, dizendo que o ID do produto estava nulo e que ele não pode ser nulo nessa rota, certo? Para isso, então, a gente vai vir aqui na pasta model, vai criar um novo arquivo chamado response.go. Então, dentro desse arquivo, eu vou colocar package model, e aqui eu vou colocar type response struct. E essa estrutura, ela vai ter um campo chamado message. E esse campo message vai ser uma string, beleza? Então, agora a gente volta lá para o nosso controller, no product controller, e aqui a gente vai inicializar essa estrutura. Então, vamos colocar aqui, ó, response, dois pontos igual a model.response, abre e fecha chaves, e aqui a gente coloca o conteúdo da mensagem, né?
Então, mensagem, 2 pontos, e aqui a gente coloca aspas duplas, e aqui o conteúdo que vai ter na mensagem. Então, vou colocar ID do produto não pode ser nulo, beleza? E agora eu pego a response, coloco aqui vírgula, response, certo? Aqui, não vamos se esquecer que tem que ter um return, beleza? Para que a função finalize caso ela caia nesse if aqui, porque a gente não quer que ela continue seguindo. E a mesma coisa para esse if aqui, ó, então return. Feito isso, a gente já verificou se o ID ele não é uma string vazia. Agora a gente precisa verificar se a gente consegue transformar essa string em um número. Então, para fazer isso, a gente vai fazer o seguinte, ó, product ID, vírgula, erro, 2 pontos igual a strconv.atoy. E aqui a gente vai passar o ID que está em formato de string. Beleza. Agora, a gente precisa verificar por um erro, certo? If erro diferente de new, isso significa que a gente não conseguiu transformar a string em um número. Então, ela é algum caractere, certo? Então, a gente precisa retornar um erro para o usuário também. Então, vamos copiar isso aqui, ó, que a gente já tem, e vamos colar aqui. E aqui na mensagem, vamos só alterar para dizer o seguinte, ó. ID do produto precisa ser um número. Beleza. Agora, a gente já tem o ID do produto, porque agora a gente já sabe que ele não está vazio e já sabe que ele é um int. Então, vamos copiar isso aqui e colar aqui, ó. Porque essa função espera o ID do produto para buscar ele lá no banco de dados, certo? Agora, vai ser interessante que a gente verifique também se o produto não foi encontrado lá na base de dados. Para fazer isso, então, a gente vai precisar fazer o seguinte, ó. Vamos vir aqui no repository e dizer que a nossa função de getProductById retorna um ponteiro do model.product. Então, vou colocar aqui, ó, ponteiro. E aqui, onde ele deveria retornar vazio, eu coloco new. Beleza? Aqui também devo colocar new. Aqui também. E aqui eu coloco endereço de memória de produto. Agora, a gente precisa alterar o tipo de retorno lá no use case também. Então, vou vir aqui no use case. E aqui eu só preciso dizer que a função do getProductById retorna um ponteiro de model.product. E aqui no lugar de retornar um model.product vazio, eu retorno um new. Legal. Agora, vamos voltar lá para o product controller e vamos fazer o seguinte, ó. Vou colocar aqui, if products for igual a new, significa que não foi possível encontrar nenhum produto lá na base de dados. Então, vamos copiar esse tratamento aqui que a gente fez para não ficar reescrevendo o código e vamos colar aqui, ó. E aqui a gente só precisa alterar a mensagem. Produto não foi encontrado na base de dados. E agora o erro, a gente precisa mudar o status, né? Porque não é um batch request. A gente só não encontrou o produto aqui na nossa base. Então, vamos colocar um not found, um 404, beleza? Ah, eu notei aqui também que o nome da variável tá products, né? No plural. Vamos deixar isso aqui no singular. Então, product. Deixa eu copiar aqui, colar aqui e aqui também. Beleza, feito isso, agora a gente só precisa ir lá no main e incluir a rota na nossa API, certo? Então, vou vir aqui no main, vou colocar o seguinte, ó. Server.get. Aqui por parâmetro vou passar a rota, então, barra product, barra, 2 pontos. E aqui é onde eu vou passar qual é o nome do ID do produto que a gente definiu aqui no controller, que é esse aqui, ó, Product ID. Vou voltar aqui no main, vou colar aqui, ó. Então, deve ficar dessa maneira. A rota, barra, 2 pontos e qual que é o nome lá da variável para que você possa extrair lá no seu controller, beleza? E aqui no segundo parâmetro, a gente passa qual que é a função que vai tratar dessa rota. Então, vou colocar aqui, ó, Product Controller getProductById. Beleza, fechou. Agora, vamos rodar para ver se funciona. Então, aqui no meu terminal, eu vou entrar na pasta cmd e vou rodar o go run main.go. Beleza, tá rodando, agora vamos ir lá pro Postman e testar. Aqui no Postman, então, eu vou clicar aqui no mais, ó, e vou digitar o seguinte, ó, localhost, 2 pontos, 8000, barra, product, barra, o ID que eu quero consultar. Eu vou consultar aqui o ID 1, que deve ser o sushi, né? Vou clicar no send. Beleza, ó, já aparece aqui o ID do produto, o nome e o preço. Agora, eu vou colocar um ID que eu sei que não existe, por exemplo, o ID 40. Vamos ver o que acontece. Ah, já diz aqui, ó, produto não foi encontrado na base de dados. Agora, vamos colocar, por exemplo, FFF, certo? Não é aí. ID do produto precisa ser um número. Legal, todas as validações estão funcionando. Bom, agora a API está praticamente finalizada. A API já cria produtos, busca produtos e busca produtos por ID. Todas as funcionalidades dela já estariam prontas. Agora, a única coisa que a gente precisa fazer é ir lá e alterar o nosso Docker Compose para que a nossa API rode dentro de um container também. Porque até agora a nossa API está rodando na nossa máquina e a gente está consultando o Postgres que está rodando em um container. Agora vamos fazer a aplicação rodar em um container e bater no Postgres que também vai estar rodando em outro container. Bom, então vamos voltar aqui para a aplicação. Eu vou derrubar aqui a aplicação, fechar aqui meu terminal e bora lá. Bom, então para a gente fazer a aplicação rodar em um container, a gente precisa gerar uma imagem dessa aplicação. Para isso, a gente vai vir aqui na raiz do projeto e criar um arquivo chamado Dockerfile.
Aqui nesse arquivo, eu vou pedir para que você copie essas instruções aqui. Eu copiei e colei para que o vídeo não fique muito extenso, mas você fica à vontade para pausar o vídeo e copiar aí no seu arquivo. Bom, basicamente o que esse arquivo está fazendo é colocando umas instruções para que a gente possa gerar uma imagem dessa aplicação nossa aqui, beleza? Bom, feito isso, então vamos salvar esse arquivo e vamos lá no arquivo de conexão e alterar aqui no lugar de localhost, vamos colocar go_db, que é o container onde está rodando o nosso banco de dados, né? Pode ver aqui, ó, container name. Então vamos lá, voltando connection, go_db, belezinha. Agora, então, vamos gerar uma imagem da nossa API com essas instruções que tem aqui no Dockerfile. Para fazer isso, a gente vai abrir o terminal, e aqui no terminal você vai digitar o seguinte, ó, docker build -t, e aqui eu passo o nome da imagem que vai ser gerada, então vai ser Go API Tutorial e um ponto, beleza? Dessa maneira aqui, docker build -t, Go API Tutorial e ponto. Aí só dá um enter. Se você estiver fazendo da primeira vez aí, vai levar um tempinho, beleza? Mas pode aguardar que ele gera aí para você a imagem. Beleza, finalizou aqui para mim. Agora eu vou dar aqui um docker image ls para ver se eu encontro essa imagem gerada aqui. Aqui, ó, Go API Tutorial, criada há 7 segundos atrás. Beleza, é isso mesmo. Agora, vamos alterar o nosso Docker Compose para que lá, além de subir o banco de dados, também suba a aplicação. Então, vai subir os dois juntos. Então, vamos ver aqui no Docker Compose. Deixa eu fechar aqui o terminal. E aqui dentro de Services, você vai colocar a seguinte informação. Copiei e colei aqui para que o vídeo não fique extenso, mas você pausa aí e copia. São essas instruções aí que você vai ter que copiar no seu arquivo. GoApp, Container Name, a imagem, que é a mesma que a gente gerou no passo anterior. Go API Tutorial, um build e a porta que a gente vai expor, beleza? Agora, antes de rodar isso aqui, a gente precisa parar o container que está rodando o banco de dados, para a gente subir tudo de uma vez, beleza? Então, eu vou vir aqui no Docker Desktop, e aqui eu vou parar esse GoDB, Go API aqui, beleza? Então, vou deletar aqui, não tem problema, porque a gente está usando um volume. E agora, eu vou abrir meu terminal aqui, e aqui no meu terminal eu vou digitar o seguinte, ó, docker compose up -d. Beleza, isso aqui deve subir tanto o banco de dados quanto a aplicação. Então, vamos lá ver no Docker Desktop para ver como é que tá. Aqui tá dizendo, ó, que tá rodando o banco de dados e tá rodando a API, beleza? Agora, vamos bater lá no Postman para ver se a gente consegue consultar os dados para ver se tá funcionando tudo certinho, né? Então, vou vir aqui, vamos consultar aqui o produto com ID 1. Beleza, sushi rodando tudo perfeitamente. Vamos consultar todos os produtos aqui também para ver como que aparece. Belezinho, ó, perfeito. Então, o que está acontecendo aqui? Você tem uma API construída em Go, que está rodando dentro de um container, consultando um banco de dados que também está rodando dentro de um container. Então, a aplicação está finalizada. E aí, por fim, queria te agradecer e parabenizar por ter chegado aqui até o final do vídeo. Eu queria deixar alguns desafios para você implementar aí na sua API e testar o seu conhecimento que você adquiriu nesse vídeo. E também fixar o conhecimento que você adquiriu nesse vídeo. Então, o primeiro desafio é criar mais 2 rotas. Uma rota de PUT para atualizar o produto lá na base de dados e uma rota de delete para deletar os produtos lá no banco de dados. E um outro desafio que eu deixo é para que você inclua autenticação JWT nessa API. Esses 2 desafios vai fazer com que você possa fixar o seu conhecimento tanto na biblioteca e na linguagem Go e também em construir APIs usando essa arquitetura de repository, use case e controller, beleza? Então, muito obrigada por ter chegado até aqui e bons estudos!